19ª legislatura, dia 2 de março de 2026. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Angélica Giovana do Carmo Prata, Gelson Cerqueira Leite, Geraldo Antônio Coelho Filho, Gustavo Rosalino Ferraz, Ismael Moreira Chaves, Mauro José Zuc Benelli, Paulo Sérgio Ribeiro, Peter Douglas Gobo e Vanderlei de Freitas Carvalho. Nota-se a ausência da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Está de atestado, senhor presidente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar um trecho bíblico e após o Pai Nosso. Em Deus há felicidade. Feliz o homem quem Deus corrige. Por isso, não recuses a lição do Onipotente, porque ele faz a chaga e a enfaixa, fere suas mãos e curam. De 6 angústias te libertará, e na 7ª não te tocará o mal. Na fome te livrará da morte, e na guerra do golpe da espada. Serás protegido do flagelo da língua, e não temerás quando chegar a ruína. Rirás da calamidade e da penúria, e não temerás os animais selvagens. Farás um pacto com as pedras do campo, e as feras do campo viverão em paz contigo. Saberás que tua tenda está em paz, e verás que nada te falta quando visitares tua propriedade. Verás crescer tua prole, tua descendência como a erva dos prados. Em robusta velhice descerás ao sepulcro, como o trigo colhido a seu tempo. É isto que temos observado. É assim. Escuta-o e tira proveito. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consideramos que os vereadores já tomaram ciência da ata da sessão anterior. Coloco em discussão. Quem quer fazer palavra sobre a ata? Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Expediente. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 008-2026, que encaminha o projeto de lei complementar 004-2026. Tabatinga, 27 de fevereiro de 2026. Mensagem 008-2026. Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência para a deliberação e votação pelos ilustres vereadores desta Câmara Municipal o projeto de lei complementar em anexo, que dispõe sobre a criação dos empregos públicos de coletor de resíduos sólidos e trabalhador braçal, e altera dispositivo da lei complementar número 0006, de 30 de dezembro de 2009, relativos ao regime de dedicação integral e exclusiva do magistério, bem como a lei complementar 057, de 4 de julho de 2017, no que se refere
a organização do quadro de pessoal do Poder Executivo. O projeto tem como finalidade adequar o quadro de empregos públicos da Prefeitura Municipal de Tabatinga, instituindo os empregos públicos de coletor de resíduos sólidos e trabalhador braçal, funções essenciais à manutenção da limpeza urbana, à preservação ambiental e demandas correlatas do município. Prevê ainda a exigência de aprovação em teste de aptidão física, garantindo que os candidatos possuem condições físicas adequadas ao desempenho das atividades. Adicionalmente, o projeto promove ajustes no regime de dedicação exclusiva dos profissionais do magistério, que atuem em unidades municipais de educação integral do ensino fundamental. Considerando a importância dessas mudanças para a melhoria dos serviços prestados à população de Tabatinga, solicito a Vossa Excelência que este projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal deste município. Renovando meus sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração aos membros outra Casa de Leis. Conto com o apoio desta Câmara para a aprovação deste importante projeto. Atenciosamente, Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 004/2026. Dispõe sobre a criação dos empregos públicos de coletor de resíduos e trabalhador braçal. Altera dispositivos da Lei Complementar 006, de 30 de dezembro de 2009, relativos ao regime de dedicação integral e exclusiva do magistério e da outras providências. Artigo 1º. Anexo 1. Quadro de pessoal do Poder Executivo da Lei Complementar número 057, de 4 de julho de 2017. Passa a vigorar com a seguinte redação. Quadro de pessoal do Poder Executivo. Empregos públicos. Provimento efetivo. Quantidade 2. Coletor de resíduos sólidos. Referência 2. Quantidade 4. Trabalhador braçal. Referência 2. Artigo 2º. As especificações dos empregos públicos de coletor de resíduos sólidos e trabalhador braçal são as constantes do anexo desta lei complementar, que passa a integrar o anexo próprio da Lei Complementar 057, de 4 de julho de 2017. Artigo 3º. A Lei Complementar número 006, de 30 de dezembro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 45-A. Os integrantes das carreiras do quadro magistério que atuarem em unidades municipais de educação integral do ensino fundamental poderão optar pelo regime de dedicação integral e exclusiva, que consiste no exercício profissional apenas na unidade de educação integral, com a obrigação de prestar no mínimo 40 horas de trabalho semanal, vedado o desempenho de outras atividades remuneradas públicas ou privadas, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Parágrafo 4º. O adicional decorrente da opção pelo regime de dedicação integral e exclusiva de que se trata o caput não será devido aos profissionais do quadro magistérios contratados por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 4º. As despesas resultantes desta lei complementar onerarão as dotações próprias, previstas no orçamento vigente,
as quais poderão ser suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal João Martinez Filho, 27 de fevereiro de 2026. Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. Esse anexo tem que ler também? Lília. O anexo, você lê também? Não. Senão vai. Sim. Então, só aparecer. Peço ao secretário que faça a leitura da pareceres das comissões de Justiça, Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Obras, Serviço Público, referente ao projeto de lei complementar 004/2026. Reunião conjunta da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei Complementar número 004/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do Projeto de Lei Complementar número 004/2026, que dispõe sobre a criação dos empregos públicos de coletor de resíduos sólidos e trabalhador braçal. Altera dispositivos da Lei Complementar número 006, de 30 de dezembro de 2009, relativos ao regime de dedicação integral e exclusiva do magistério, e da outras providências. No mérito, as comissões de Finanças e Orçamento e Obras e Serviços se manifestaram favoravelmente ao projeto de lei complementar, conforme fundamentado em parecer. Sala de Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 2 de março de 2026. Presidente Angélica Giovana do Carmo Prata. Presidente Gelson Cerqueira Leite. Presidente Ismael Moreira Chaves. Relator Geraldo Antônio Coelho Filho. Membro Gustavo Rosalino Ferraz. Membro Mauro José Zuc Benelli. Membro Paulo Sérgio Ribeiro. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 005/2026. Projeto de lei 005/2026. Declara a festa Encontro de Gerações de Curupá como patrimônio cultural imaterial do município de Tabatinga. Artigo 1º. Fica a festa Encontro de Gerações do distrito de Curupá declarada como patrimônio cultural imaterial do município de Tabatinga, São Paulo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tabatinga, 28 de janeiro de 2026. Peter Douglas Gobo, vereador. Justificativa. Submete-se à apreciação da Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei, que tem por finalidade declarar a festa Encontro de Gerações, realizada no distrito de Curupá, como patrimônio cultural imaterial do município de Tabatinga. O referido evento é promovido de forma contínua há aproximadamente 27 anos, consolidando-se como uma das mais relevantes manifestações culturais do calendário local, especialmente no âmbito do distrito de Curupá. Ao longo de sua trajetória, a festa passou a integrar a memória coletiva da comunidade, transmitindo valores, costumes e tradições
tradições que reforçam o sentimento de pertencimento e identidade cultural entre diferentes gerações. Trata-se de manifestação cultural de caráter imaterial, marcada pela participação ativa da população, pelo fortalecimento dos vínculos comunitários e pela valorização das expressões culturais locais, cumprindo relevante função social, cultural e integradora. Ademais, o evento contribui para o desenvolvimento econômico do distrito, ao estimular o comércio local e atrair visitantes, promovendo circulação de renda e de dinamização das atividades econômicas. O reconhecimento formal como patrimônio cultural imaterial representa medida de valorização da história e da cultura do município, além de instrumento de preservação de bens culturais, que não se traduzem em objetos materiais, mas em práticas, celebrações e saberes transmitidos ao longo do tempo. Diante do exposto, considerando o interesse público envolvido e a relevância cultural da festa Encontro de Gerações, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, confiando em sua aprovação na forma regimental. Peter Douglas Gobo, vereador. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei 005/2026. Reunião da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 005/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 005/2026, que declara a festa Encontro de Gerações de Curupá como patrimônio cultural imaterial do município de Tabatinga, conforme fundamentado em parecer. Sala de reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 10 de fevereiro de 2026. Gelson Cerqueira Leite, presidente. Geraldo Antônio Coelho Filho, relator. Gustavo Rosalino Ferraz, membro. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 007/2026 do vereador Peter Douglas Gobo. Requerimentos. Requerimento 007/2026. Pleiteia informações a respeito da possibilidade de disponibilizar um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional ao menos uma vez por semana para atender no distrito de Curupá. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação no plenário, nos termos do artigo 196, inciso 4 do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear informações a respeito da possibilidade de disponibilizar um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional ao menos uma vez por semana para atender no distrito de Curupá. Este requerimento se faz necessário em virtude de pedidos dos munícipes do distrito de Curupá, que muitas vezes não têm condições de se deslocar até Tabatinga para o atendimento. Desta forma, solicito as informações acima, ressaltando o prazo de 15 dias de resposta, consoante ao artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Tabatinga,
Tabatinga, 26 de fevereiro de 2026. Peter Douglas Gobo, vereador. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 008-2026 do vereador Gelson Siqueira Leite. Requerimento 008/2026. Pleiteia informações a respeito do funcionamento da composteira destinada ao município de Tabatinga. Autoridade endereçada: Prefeito Municipal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, o presente requerimento, que deve ser submetido à apreciação do plenário, nos termos do artigo 126, inciso 4 do Regimento Interno, tem o objetivo de pleitear informações a respeito do funcionamento da composteira destinada ao município de Tabatinga. Este requerimento se faz necessário para saber se a composteira destinada ao município de Tabatinga já está em funcionamento. Desta forma, solicito as informações acima, ressaltando o prazo de 15 dias de resposta, consoante ao artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Tabatinga. Tabatinga, 27 de fevereiro de 2026. Gelson Cerqueira Leite, vereador. Encaminho o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 033/2026. Indica que seja feita a limpeza das laterais das vicinais João Evaristo de Almeida e Angelino Gentil Cardelli. Indicação número 034/2026. Desculpa, aqui quem fez a indicação foi o vereador Peter Douglas Gobo. Indicação número 034. Indica que seja feita a limpeza e reforma do prédio do antigo Educar. No lugar seja instalado uma unidade de saúde para atender a população. Vereador Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 035/2026. Indica que seja designada uma nova diretoria para tomar conta do campo do bairro Valdomiro Vidal. Vereador Gelson Cerqueira Leite. Indicação número 037/2026. Indica que seja contratado um médico para realizar exames de tomografia na Santa Casa de Misericórdia São Miguel de Tabatinga. Gelson Cerqueira Leite, vereador. Indicação número 038/2026. Indica que seja feito estacionamento para motos com pintura de solo no centro da cidade, em locais com grande circulação de veículos. Vereador Gustavo Rosalino Ferraz. Indicação número 039/2026. Indica que seja feito o conserto da ponte localizada entre o bairro Córrego do Meio e o Engenho Marquese. Vereador Paulo Sérgio Ribeiro. Pular aqui, não tem. Acabou as indicações? A indicação acabou. Então peço ao secretário que faça a leitura da resposta do Executivo referente ao requerimento 001, 002, 003, 2026, do Legislativo. Ofício número 027/2026. Interessado, Poder Executivo Municipal. Assunto: resposta ao requerimento 001/2026, que pleiteia informações a respeito da possibilidade de conceder aumento no auxílio alimentação dos servidores públicos municipais do Poder Executivo. Ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, nesta, em atenção ao requerimento 001/2026, de autoria
dos senhores vereadores Mauro José Zuc Benelli, Angélica Giovana do Carmo Prata, Paulo Sérgio Ribeiro e Peter Douglas Gobo, que solicita informações acerca da possibilidade de concessão de aumento no valor do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais do Poder Executivo. Vimos, por meio do presente, prestar os esclarecimentos que seguem. Inicialmente, cumpre-se destacar que a administração municipal mantém permanente e legítima preocupação com a valorização dos seus servidores, reconhecendo o relevante papel desempenhado por estes na consecução das políticas públicas e na prestação dos serviços essenciais à população. Nesse sentido, as demandas apresentadas pelos servidores e por seus representantes são constantemente analisadas, sendo, dentro das possibilidades financeiras, orçamentárias e legais do município, atendidas de forma responsável e equilibrada. Ressalte-se que eventual majoração do auxílio alimentação, assim como qualquer outra vantagem pecuniária, está condicionada à observância estrita dos princípios da legalidade, da responsabilidade fiscal e do equilíbrio das contas públicas, exigindo necessariamente a existência de dotação orçamentária específica, bem como efetiva disponibilidade financeira, conforme dispõe a legislação vigente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, e as normas orçamentárias aplicáveis. Ademais, importa informar que atualmente encontra-se em trâmite demanda judicial que versa sobre o pleito de nulidade da Lei Municipal 112/2023, responsável pela instituição do denominado 13º do ticket aos servidores, que, a depender do resultado, poderá impactar significativamente na estrutura remuneratória dos servidores. Nesse contexto, a administração municipal, pautada pelos princípios da prudência, da transparência e boa governança, entende-se imprescindível aguardar a definição do referido cenário jurídico. Ressalte-se ainda que a concessão de aumento do auxílio alimentação demanda a realização prévia de estudos técnicos, orçamentários e financeiros, os quais devem considerar, entre outros aspectos, a projeção da receita municipal, os limites legais de despesa com pessoal, o impacto nos exercícios subsequentes e a compatibilidade com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Outro sim, cumpre salientar que a administração municipal adota de forma contínua políticas de planejamento e controle orçamentário voltadas à manutenção da sustentabilidade fiscal e à preservação da capacidade de investimento do município. Nesse sentido, todas as medidas que impliquem aumento de despesa permanente são precedidas de criteriosa análise quanto à sua repercussão no médio e longo prazo, de modo a assegurar a continuidade dos serviços públicos, o cumprimento das obrigações institucionais e a observância dos limites legais estabelecidos. Tal postura visa garantir que eventuais avanços na política remuneratória dos servidores sejam implementados de forma sólida, segura e compatível com a realidade financeira da administração. Dessa forma, a administração municipal informa que promoverá, no momento oportuno, a elaboração dos referidos estudos, com o objetivo de avaliar de maneira responsável e criteriosa a viabilidade de eventual reajuste,
buscando sempre conciliar o atendimento às legítimas demandas dos servidores com a realidade financeira do município e com o atual cenário jurídico e orçamentário. Por fim, reafirma-se o compromisso do Poder Executivo com a valorização do funcionalismo público, com a gestão responsável dos recursos públicos e com o diálogo institucional com o Poder Legislativo, permanecendo à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Sem mais para o momento, renovamos vossa elevada estima e consideração. Atenciosamente, Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. Ofício 039/2026. Interessado, Poder Executivo Municipal. Assunto: resposta ao requerimento 002/2026, que pleiteia informações a respeito do pagamento do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e de endemias do município de Tabatinga. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta, em atenção ao requerimento 002, que pleiteia informações a respeito do pagamento do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate a endemias, ACE, do município de Tabatinga. Vimos, por meio da presente, prestar os esclarecimentos que seguem. Inicialmente, cumpre destacar o papel fundamental desempenhado pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate a endemias na promoção, proteção e recuperação da saúde da população, constituindo-se como verdadeiros pilares na atenção básica e no enfrentamento a endemias. Trata-se de profissionais dedicados, comprometidos e indispensáveis à efetividade das políticas públicas de saúde, cuja atuação cotidiana contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. A administração municipal reconhece, valoriza e enaltece o trabalho desenvolvido por esses servidores, que atuam de forma incansável junto às comunidades, muitas vezes em condições adversas, levando informação, prevenção, cuidado e acompanhamento às famílias, sendo essenciais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no âmbito local. No que se refere especificamente ao incentivo financeiro adicional previsto no artigo 9d da Lei nº 12.994, de 2014, que alterou a Lei nº 11.350, de 2006, bem como as disposições constantes nas portarias GM, Ministério da Saúde, 3.086, de 2024, e número 3.162, de 2024. Importa informar que o município de Tabatinga observa rigorosamente todas as determinações legais e normativas aplicáveis à matéria. A questão foi disciplinada pela Lei Complementar Municipal 96/2022. Ressalte-se ainda que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias do município de Tabatinga percebem remuneração superior ao valor mínimo estabelecido em lei, em razão da estrutura remuneratória prevista no plano de cargos, carreiras e vencimentos, bem como das referências salariais atualmente vigentes, estando enquadrados na referência V05B, auferindo salário base de R$ 3.339,14. Nesse sentido, esclarece todos os recursos repassados pela União
ao município são devidamente incorporados à gestão financeira municipal e aplicados em estrita conformidade com a legislação vigente e os atos normativos federais e os princípios da legalidade, transparência, responsabilidade fiscal e eficiência administrativa. Ressalte-se ainda que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias do município de Tabatinga percebem remuneração superior ao valor mínimo estabelecido em lei, correspondente a 2 salários mínimos, em razão da estrutura remuneratória prevista do plano de cargos, carreiras e vencimentos, bem como das referências salariais atualmente vigentes. Desta forma, verifica-se que a administração municipal vem assegurando não apenas o cumprimento do piso legal, mas também a valorização efetiva desses profissionais, reconhecendo a relevância social, sanitária e institucional de suas atividades. Nesse contexto, reafirma-se todos os procedimentos relacionados ao pagamento dos ACS e ACE estão sendo realizados de forma regular, transparente e em absoluta conformidade com a legislação aplicável, garantindo segurança jurídica, estabilidade administrativa e respeito aos direitos dos servidores. Por fim, a administração municipal renova seu compromisso com a valorização dos profissionais da saúde, especialmente aos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, reconhecendo-os como agentes transformadores da realidade social e fundamentais para a construção de uma saúde pública mais humana, acessível e eficiente. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Walter Valentim Camargo, Prefeito Municipal. Tabatinga, 18 de fevereiro de 2026. A Câmara Municipal de Tabatinga. Requerimento 003/2026, que pleiteia informações a respeito da requisição junto à Prodesp de mais um scanner biométrico ou leitor de digitais e mais um computador para agilizar o atendimento no poupa-tempo. Em análise ao presente requerimento, no 003/2006, onde constam informações através do ilustríssimo vereador Peter Douglas Gobo, com altas demandas que necessitam de equipamento scanner biométrico ou leitor de digitais, e também acréscimo de novo equipamento computador desktop para agilizar o atendimento no poupa-tempo, no município de Tabatinga, estado de São Paulo. O município, por sua vez, fará solicitação ao órgão Prodesp para analisar a demanda atual e a fila existente. Mediante as informações obtidas, o próprio órgão poderá nos apresentar as soluções possíveis, através de novas tecnologias para redução de filas, ou acréscimo dos equipamentos sugeridos pelo nobre vereador. Mediante o exposto e também os termos do convênio existente, faremos para que, dentro das possibilidades, sejam atendidas as necessidades da população do município de Tabatinga, estado de São Paulo. Certos de constar com a costumeira atenção, desde já antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Marcos Antônio Nogueira, Diretor Municipal de Tecnologia da Informação. Colocamos a palavra à disposição dos vereadores. Gustavo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa constituída, nobres vereadores, público presente
a quem nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de falar sobre a nossa entrada da cidade aqui, na nossa vicinal via de acesso Joaquim Luiz Quarteiro, que eu conversei hoje com o Toninho no DR, e eles estão chegando, inclusive já começaram a fazer a roçagem, porque os matos estavam enormes. Eu liguei para ele hoje, conversei e já começou. Gostaria de fazer um agradecimento aqui, que foi comprado as medicações que estava faltando lá no centro de zoonose, inclusive e principalmente o anestésico. Então agradeço ao Poder Executivo, a secretária de Saúde, a Rose, que fez a compra, e provavelmente já deve ter entregue as medicações. Sobre a indicação que eu fiz, de fazer esses estacionamentos para motos na região central da cidade. Pois às vezes você estaciona um veículo e chega uma moto e para entre o carro que você parou e o seu, e você fica ali apertado e às vezes não consegue sair. Então, de fazer a pintura de solo em vários pontos da cidade, na região central, que é onde tem mais fluxo de veículos, né? Então, faça essa indicação. Se o Poder Executivo puder fazer, é simples, pintura de solo, placa. Fica aqui meu pedido. Senhor presidente, gostaria de falar sobre as vicinais nossas. Inclusive, desde o ano passado a gente vem debatendo isso. O vereador Juninho Paçoca conversou com o deputado dele, com o DR, mas eu venho aqui reforçar, na verdade, esse pedido, e que a gente tome algumas medidas para, se o DR for realmente dar esse maquinário e o município arcar com a tinta, o material, a gente tem que correr atrás. Porque eu estou vendo que cada dia está pior a sinalização de solo, principalmente de Itápolis. E se não for, a gente tem que correr atrás, fazer uma licitação e pedir. Itápolis fez a parte deles. Ficou show de bola. Está super perigoso para nós aqui, principalmente à noite, dia de chuva. Então, veio reforçar esse pedido. Agora, senhor presidente, gostaria de falar sobre a resposta do requerimento. A resposta do requerimento sobre o ticket, o reajuste salarial, o reajuste do ticket. Uma análise política e administrativa. A resposta é técnica, mas não objetiva. O texto é juridicamente bem estruturado, porém não responde diretamente se há intenção ou previsão de reajuste. A ação judicial é usada como fator de cautela. Eu li, foi lida aqui a resposta do requerimento, mas eu li ele 3 vezes hoje para entender essa resposta. E é uma resposta longa, senhor presidente, mas juridicamente estruturada só. Ela não responde o que eu perguntei. A minha resposta é simples e objetiva. E não chegou a essa resposta. Abre aspas. A pergunta que eu fiz. Assim, inicialmente questiona-se se há previsão para o envio do projeto de lei para esta casa. Em caso negativo, questiona-se a possibilidade de concessão de aumento de ao menos R$100 no referido auxílio. Havendo tal possibilidade orçamentária, indaga-se o motivo de tal projeto não ter sido enviado à Câmara Municipal. E na hipótese de afirmação de ausência de dotações ou recursos orçamentários suficientes para o aumento no ticket, requer a demonstração contábil de que tais dotações se encontram comprometidas de modo a impossibilitar tal pagamento. Não responderam nada, senhor presidente, que eu perguntei. O que recebemos foi uma manifestação genérica que fala em responsabilidade fiscal, prudência, equilíbrio orçamentário e necessidade de estudos futuros, mas não apresenta nenhuma medida concreta. Ninguém aqui está pedindo irresponsabilidade. Todos nós sabemos que a administração deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal.
todos sabemos que é preciso dotação orçamentária. Todos nós sabemos que é preciso planejamento. Mas também sabemos que o servidor público não pode ser sempre o último da fila. A inflação não espera estudo técnico. O supermercado não aceita prudência como forma de pagamento. O custo de vida aumenta todos os meses. Outro ponto, senhor presidente. Levantado foi a existência da ação judicial envolvendo a Lei Municipal 112/2023, que trata do chamado 13º do ticket. Com todo respeito, uma discussão judicial sobre o 13º não impede que se estude e, se houver viabilidade, se conceda reajuste no valor mensal do auxílio alimentação. São temas distintos. O que não podemos aceitar é que o processo judicial se transforme em justificativa permanente para não avançar. A resposta afirma que os estudos serão feitos no momento oportuno. Mas eu pergunto, quando será o momento oportuno? Quando o servidor já estiver com o benefício totalmente defasado? Quando a inflação já estiver corroída ainda mais o poder de compra? Servidor valorizado não é discurso, é prática. Servidor valorizado é aquele que sente no bolso o reconhecimento pelo trabalho que realiza na saúde, na educação, na limpeza pública, na assistência social, na administração. Nós estamos falando de pessoas que mantêm a cidade funcionando todos os dias. Esta casa não pode se contentar com respostas protocoladas. Precisamos de prazo, de posicionamento, de compromisso. Reafirmo aqui, eu não estou pedindo irresponsabilidade fiscal, senhor presidente. Eu estou pedindo prioridade, um direito que eles têm, um reajuste digno, R$100. E nós sabemos que vai perder o 13º. Nós já sabemos. O executivo também sabe. Então, se desse reajuste de R$100, vai perder. E o ano que vem ele vê o que vai fazer, porque vai perder o 13º. O outro requerimento que eu fiz, senhor presidente, a pergunta do requerimento é simples, mas é objetivo e não vem a resposta. Se houver repasse de verbas da União, caso positivo, o motivo ainda não ter sido repassado aos agentes, porque não receberam. Em caso negativo, questiona só o que está acontecendo, se eles fizeram o formulário, formalizaram tudo. É simples a resposta, mas como no primeiro requerimento que eu fiz, o segundo também a resposta vem dessa forma. A resposta do executivo traz palavras bonitas, reconhece o trabalho, afirma que cumpre a legislação e que os agentes recebem acima do piso salarial. E isso é positivo. Mas o meu questionamento é outro. É sobre o que eu acabei de falar da pergunta. Se chegou, por que não está repassando aos funcionários? Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. A sorte, senhor. Paulinho. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereador ausente hoje. Boa noite, Lília, nossa secretária, Tassiana. Boa noite aos nossos jurídicos, Anileia, ao doutor Matheus. Boa noite ao público presente, Zaurinha, ao padre do nosso distrito de Curupá. Também a Eliana. Liliana, pisteira, quando estamos vendo a Eliana está com nós aí também, né? Ao Rickson, toda a família aí. Pessoal de Curupá, a gente agradece pela presença aí. Para os nossos internautas que estão nas plataformas digitais, a gente está nos assistindo também, a gente agradece pela presença aí também. Sobre a indicação, senhor presidente, que eu fiz lá no distrito, no bairro do Córrego do Meio, que liga ali o bairro do Córrego do Meio ao engenho MM Marquês, e que liga vários pontos ali daqueles roças dos rurais ali, tem uma ponte, né, caiu lá vários tubos já dela, né,
E faz vários meses já que o pessoal está desviando de lá, que ali liga naquele miolo ali, sai para o Córrego do Meio, sai para Arizona, sai para vários lugares ali, e aquela ponte está caída lá. Então precisa arrumar, já falei até com o Sérgio das Máquinas, para a gente colocar uma tubulação lá, para o pessoal voltar a passar lá de novo, que aquela ponte está sendo bloqueada, eles estão fazendo um desvio ali naquele miolo do Córrego do Meio ali, que sai também para o distrito de Corupá. Então a gente pede aí ao nosso excelentíssimo prefeito, que revê ali junto com o Sérgio da Máquina, para a gente trocar aquela tubulação, a tubulação caiu lá para a gente fazer de volta, né? Também queria falar, senhor presidente, eu estive lá na Santa Casa, quinta-feira passada, na Santa Casa, no nosso pronto-socorro também lá, e no pronto-socorro nós estamos lá na sala de emergência, já há vários meses, o G trabalha lá também, né, G? E está queimado, né, o ar-condicionado não está gelando na sala de emergência. A gente tivemos uma emergência esses dias atrás aí, sobre um acidente que teve ali na rodovia que liga para Tabatinga, Corupá, onde teve uma vítima fatal. E quando eu estava socorrendo essas pessoas, precisaram pegar ventilador, porque a sala é quente demais para refrigerar lá. Então eu peço ao excelentíssimo prefeito que revê aquele pronto-socorro lá para tocar. Já foi cobrado várias vezes, nós cobramos aquilo lá, falaram que ia trocar, até hoje não trocaram. Os enfermeiros, os médicos estão trabalhando lá dentro daquela salinha com muita dificuldade, né, Gê? Está calor lá mesmo, é duro de trabalhar, atender os pessoal lá. Sobre o tique de alimentação, né, que a gente falou aí também, fizemos requerimento, o vereador Gustavo, a Angélica, eu, o Zico e o Petra, nós fizemos isso daí, sobre o tique de alimentação, né, que a gente pedia aí, para não deixar defasar o tique de alimentação dos funcionários públicos. Por quê? Porque todos os anos anteriores para trás aí, veio tendo aumento, então a gente tem que continuar, tem que ter responsabilidade fiscal, sim, mas também temos que pensar no funcionário público, né? Não pode deixar ficar defasado, porque a gente sabe quem é funcionário público, sabe, aí teve gestões lá para trás que deixou o tique defasado, era R$240 e estacionou naquilo e não mexeram mais. Então, pegou nova gestão, todos os anos veio dando aumentinho que chegou aí hoje, está em R$1.000. A gente não pode deixar ficar estagnado nisso daí, tem que rever, o prefeito tem que rever, já faz 2 anos já que está, né, estamos entrando aí no 2º ano, e tem que pensar no funcionário público também. E sobre o tique do 13º, né, eu também já fui no Tribunal de Contas, o Serginho Rossi também estive com ele, hoje ele não é mais o presidente do Tribunal de Contas, mas ele é o chefe de gabinete da presidente lá do Tribunal de Contas, onde o Dimas Ramalho também é o vice-presidente. Está na mão deles a lei, passei a lei na mão dele, levei a lei porque a lei foi passada, daí não foi um tique no 13º, pago assim, de qualquer jeito. Nós passamos uma lei para essa Câmara, então tem a lei, né? Foi passado por lei. Então tem uma lei desse tique do 13º, do funcionário público no final do ano, recebe R$600 mil que circulam na cidade, no comércio também da nossa cidade. Então a gente não pode deixar também cortar um tique desse, né, senhor presidente? A gente tem que ver. A lei está na mão do lado do Serginho do Tribunal de Contas. Ele vai ver o que ele pode fazer para mim, se realmente essa lei, os promotores, o MP aprontou mesmo, se tem que cortar isso ou não, mas ele vai rever e vai passar isso aí para mim, também, em breve aí. O Gustavo também entrou falando aí sobre a pintura, né, do solo. Eu fiz um requerimento de Sérgio Película, que liga Tabatinga e Itápolis, e também fiz um requerimento que liga Tabatinga ao distrito de Corupá, para ser pintado aquele solo e colocar o famoso olho de gato, como é conhecido, né? Na época, o seu Sérgio Película falou para mim que aquelas vicinais não pertenciam nem para Tabatinga. Aí eu precisei ir lá conversar com ele. Eu falei, sou nascido e criado aqui, eu sei que as 2 vicinais pertencem ao nosso município, né? Então não tem como falar que não é nosso município. Mas se Deus quiser, em breve vai ser pintado aí para evitar acidentes em dia de chuvas, em dia de neblina, para melhorar a visibilidade do motorista quando anda à noite ali. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, meus amigos vereadores, público presente, padre de Corupá, meu amigo Lucas, prazer em revê-lo,
sempre eterna professora Eliana, a todos vocês, muito obrigado pela presença, viu? Não pretendo não demorar, senhor presidente. Eu quero reiterar aqui o convite. Essa Casa de Leis aprovou uma indicação minha, que nós vamos conceder o título de cidadão tabatinguense ao deputado estadual Ricardo Madalena, no dia 12 de março, próxima quinta-feira, não essa, a próxima, às 19h30, aqui na Câmara Municipal. Por que nós estamos concedendo esse título ao deputado Ricardo Madalena? Deputado Ricardo Madalena sempre ajudou o município de Tabatinga. Anteriormente, ele já havia mandado uma ambulância para Tabatinga. E esse ano de 2025, senhores, ele mandou R$200 mil para custeio de saúde, já está na conta da prefeitura. Através do meu pedido, ele conseguiu um caminhão de lixo no valor de R$ 644.900. A prefeitura já efetuou o pagamento à Volkswagen, que foi a ganhadora da licitação, e não vai demorar muito, esse caminhão de lixo chegará para a nossa cidade. E também a gente conseguiu, através do deputado Ricardo Madalena, uma SPIN de 7 lugares para a saúde. Se vocês somarem valores, vai bater a casa de R$1 milhão para um deputado estadual que realmente está ajudando o Tabatinga, está vestindo a camisa de nossa cidade. E nós temos que prestigiar, através do voto, sim, essas pessoas que realmente ajudam a nossa cidade. Certo? E também, vereador Gustavo, Paulo, tocaram no assunto da pista que liga Tabatinga a Corupá e Tabatinga a Itápolis. Eu não fiquei só na indicação ou no requerimento. Eu consegui, através do deputado Ricardo Madalena, uma agenda no DR, juntamente com o prefeito Walter, com o presidente do DR, Coronel Sérgio Codelo, no dia 11 de novembro de 2025. Na verdade, eu pedi o taxão refletivo e a pintura de solo. Infelizmente, o Coronel Codelo já me disse assim, o taxão refletivo não dou. A conversa é assim, gente, não é fácil não. Infelizmente, não tem condições de dar o taxão refletivo. Falei, coronel, mas e a pintura de solo? Eu fiz umas fotos, tanto de Tabatinga Corupá, quanto de Tabatinga Itápolis. Fiz fotos, a gente colocou num telão para ele, na reunião. Ele falou, olha, o que pode ser feito é eu ceder a máquina para vocês e a prefeitura compra a tinta. Certo? Isso no dia 11 de novembro de 2025. Eu conversei com a funcionária Gláucia, e ela me disse que essa máquina tem um critério, tem cidades que estão usando. Tabatinga irá vir essa máquina, porém nós temos que aguardar. Infelizmente não é tão prático assim como a gente pensa. E nós dependemos, queira ou não queira, nós dependemos do Estado. Então essa máquina está pedida sim, e consegui também, através do deputado Ricardo Madalena, no próximo dia 11/3, uma outra agenda no DR. O prefeito Walter estará indo conversar com o Coronel Codelo novamente e também com o deputado Ricardo Madalena para melhoria nessas duas pistas. Então, gente, nós estamos indo atrás, não estamos parados. Entendo a preocupação dos vereadores, que também é minha, tá? Mas eu estou fazendo a minha parte, estou indo atrás e nós vamos conseguir, pode ter certeza disso. Ontem comemoramos o Dia Internacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. São os agentes ambientais que nos ajudam a minimizar o impacto do descarte irregular. Meu respeito a todos os catadores de lixo ambiental. Só para finalizar, senhor presidente, eu não sei se... Eu me perdi aqui, viu, na verdade. Eu não sei onde está. Tem que escrever já. Mas eu vou achar, é rapidinho, tá? Tem 5 minutos. Eu estava certo aqui, eu mexi e errei, rapaz. É apenas uma homenagem, uma pequena singela homenagem. No dia próximo, no dia 8 de março próximo, é comemorado o Dia das Mulheres.
Como não vai haver sessão, senhor presidente, nossa sessão próxima é só dia 16, né? Então, eu gostaria de dizer algumas palavras aqui, que é uma data comemorativa, é um dia de reflexão, o respeito e os direitos das mulheres em nossa sociedade. Em Tabatinga e Corupá, vemos a força feminina em cada canto. Nós, vereadores, temos que trabalhar políticas públicas, na minha visão, para que melhore as condições das mulheres, não só de Tabatinga e Corupá. O nosso âmbito é Tabatinga e Corupá, mas que se faça algo maior, tanto para o Estado quanto para o nosso país. Eu gostaria de, quando eu falo da minha mãe, eu fico emocionado, né? Ela não está mais entre nós, infelizmente. Gostaria de deixar um carinho por ela, pela pessoa que ela me formou, pelos conselhos, pela dignidade que ela me deu. Tá? Então, parabéns às mulheres. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, mesa composta, nobres vereadores, público presente, em especial hoje aí a nossa comunidade da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá de Corupá. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis e os internautas que estão nos assistindo. Falar da minha indicação aqui, é uma indicação que eu fiz em 2025, acho que uma ou duas vezes já, a gente foi várias vezes discutido isso aqui. É uma indicação que seja feita a limpeza das laterais, das vicinais João Evaristo de Almeida, que é Corupá, Nova Europa, e Angelino Gentil Cardilli, que é Corupá, Tabatinga. Estamos tendo alguns acidentes aí, um tanto complicados aí, que nem falaram aí hoje, teve uma vítima fatal, né? E essas limpezas nas laterais ajudam muito, porque se você parar para analisar, as laterais das pistas estão mais altas do que a pista. Então, a água corre no meio da pista. Então, se você pega um horário de uma chuva forte, complica. Porque se você não diminuir a velocidade, você acaba se derrapando mesmo. E essa limpeza que eu falo nas laterais, não é uma simples roçagem. Eu acho que tem alguns pontos que se roçar, resolve. Porém, a maioria dos lugares precisa ser feita uma força-tarefa, é limpar com a máquina realmente, cortar, retirar, carregar e levar embora. As laterais da pista, a gente precisa pelo menos uns 2 metros, 2,5 metros de cada lado livre. Se você precisar parar um carro, tem que ter espaço. E nesses 2,5 metros, a gente encontra bastante dificuldade. Encontra árvores que estão nesse 2,5 metros, moitas de bambu que estão invadindo a pista, né? Ali no São João, na curva do São João, tem uma moita ali complicada. Chegando a Corupá, tem outra moita complicada. Então, a gente está sempre falando, sempre tentando mostrar pela segurança das pessoas, dos transeuntes que passam por ali. Então, essa é uma indicação que eu fiz e estou relembrando para ver se esse ano a gente consiga resolver. Sobre a resposta dos requerimentos, a do ticket, o Gustavo foi extremamente técnico, né, Gustavo? Eu vou falar mais a língua popular, para o pessoal entender bem. Eu falei umas 2, 3 vezes sobre isso, vou falar de novo, por causa que os funcionários públicos, muitos deles me procuraram, então eu preciso dar um retorno para eles, né? Então, quero dizer a eles que o que estava ao nosso alcance como vereador, nós fizemos, pedimos, mostrando a necessidade, né, a importância de manter o nosso ticket em dia, não defasado, e a nossa parte a gente fez. A gente pediu, fizemos até o requerimento, que agora foi, né, respondido aqui. E falo o que eu falei nas outras vezes.
arrisco dizer, entra dentro de um supermercado e me diga um produto que estagnou o preço ou abaixou. Nenhum, né? Então, o ticket de alimentação dos funcionários também precisaria acompanhar a inflação aí, que a gente tinha pedido R$100, né? Não é uma coisa assim enorme. Então, mas eu fico um tanto triste e preocupado, né, do executivo estar com essa dificuldade de fazer esse aumento. É uma pena. O outro requerimento que eu fiz é sobre o scanner biométrico, o leitor de digitais, né, porque eu fui outro dia no Poupa Tempo, fazer uma visita lá, e o pessoal estava fazendo a CNH, e precisa desse scanner. E estava criando uma fila enorme, porque eu cheguei lá e perguntei, o que está acontecendo? Por que está assim, causando essas filas, esse transtorno? Falou, porque a gente só tem um scanner. Então, eu fiz esse pedido para ver se a gente consegue, junto à Prodesp, mais um scanner biométrico para facilitar e agilizar esse atendimento lá. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado pela concessão da palavra. Vai, Gi. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, senhores vereadores, as nossas secretárias, o doutor Matheus, a doutora Lileia, a todos vocês que hoje, né, estão aqui numa sessão, né, extraordinária de vários assuntos, importantíssimo, viu? No nome do Padre, aí eu cumprimento todos de Corupá por essa noite, viu? Especial, que vocês venham mais vezes para cá, viu? Seja bem-vindo, viu? Senhor presidente, eu gostaria de começar aqui a minha fala também, né, sobre a resposta também do Poder Executivo, né? Nós sabemos, né, que os funcionários e outras gestões, né, tiveram, às vezes, não tanto, né, o aumento do ticket como chegou na outra gestão passada. Então, para dar continuidade realmente, né, não a perca, mas sim, né, o compromisso, né, com todos os trabalhadores aí, né, que trabalham realmente feriados, né, vamos colocar todos os funcionários, porque cada um ele trabalha em algumas áreas, e eu também acho que não era, né, o que essa casa votou aqui, né, todos os vereadores votaram favorável, né, uns às vezes não escreveu no requerimento, mas nós queremos realmente o respaldo, e o respaldo veio aí. Nós não podemos fazer nada. Eu espero, né, que Deus também possa intervir, né, sobre aí, não tirar realmente esse valor que foi dado, né, que foi passado para essa Casa de Leis. E lembrando bem, Paulinho, né, os outros vereadores aqui também, sobre, né, o doutor Eduardo, com todo respeito, né, foi o prefeito da outra gestão, e ele falou que não tira. Então, é em cima dessa palavra, viu, Paulo, que a gente está aqui defendendo todos os trabalhadores, viu, para que realmente, se não for agora, mas repensa e traz o ticket, né, que tanto nós estamos lutando aqui por todos os trabalhadores, né, municipais. E também, senhor presidente, é muito, né, de alegria, né, porque o prefeito, né, Walter Josiel, a prefeitura atendeu um pedido também, né, sobre o Doquinha, não, como Belquinha, né, o Belquinha na praça lá, e graças a Deus, o senhor presidente foi lá, fizeram a limpeza, né, lá também na creche, lá, Conceição também, pode ver que o estacionamento ali dos professores, né, dos funcionários ali também estava muito alto, e graças a Deus o Poder Executivo atendeu, né, esse pedido lá. A família está voltando, né, para as praças, né, e aquela praça também está bonita hoje, e a família pode retornar ali para fazer suas atividades. E também, senhor presidente, como o Paulinho, né, se permite também falar do pronto-socorro, na qual eu sou funcionário também lá, no pronto-socorro, e infelizmente, Paulo, ocorre sim, né? Eu acho que o Poder Executivo tinha que dar prioridade, né, na saúde, porque foi implantado lá uma farmácia municipal,
que eu acho que atende toda a população. Mas em algumas áreas, eu acho que ainda não está realmente dando certo, Paulo. Muito bem colocado, viu? Os médicos pedem o ar, né? O ar, né? E infelizmente não tem o que fazer. Nós temos que cobrar. E para cobrar, o Poder Executivo tem que sentar com gestores, né? E ver essas falhas realmente se está acontecendo ou não. E nós sabemos que estamos lá trabalhando, está acontecendo. Então eu acredito que o Poder Executivo tem que sentar urgentemente para resolver esses problemas aí também. E também, né, com todo respeito, o Douglas também, né, que ele tem falado aí sobre a limpeza, né? E quanto acidente nós estamos vendo por aí, que realmente, né, poderia ser evitado, né? Eu lembro, né, de outros prefeitos também, né, vou até citar o nome aqui, do pai da Meire, ele tinha uma equipe que trabalhava fazendo realmente, né, essas limpezas. E hoje, infelizmente, passou vários gestores e realmente não pensaram nisso daí. Olha, é lamentável, viu? É lamentável, né? E nós vier aqui nessa tribuna e pedir. E eu acredito que o Poder Executivo pode estar revendo, viu? A limpeza aí, né? Como foi citado também lá no Córrego do Meio também, né? Eu acredito que o Paulinho também colocou no Córrego do Meio também. Eu acredito que a prefeitura poderia sim estar fazendo essas limpezas aí em toda a zona rural aí do nosso município. Senhor presidente, agora eu gostaria de comentar também a respeito da minha indicação número 034, né? Aqui, senhor presidente, eu venho indicar que seja, né, feita a limpeza, a reforma, né, do prédio do Educar. Quantos passaram no Educar lá, senhor presidente? Professores, alunos, jovens que se formaram, hoje, né, grandes profissionais, e o Educar lá parado, né, infelizmente parado. Então, eu tive com o Poder Executivo, com o prefeito, e ele falou que está correndo aí, né, dos documentação aí junto, né, a secretaria aí também, para estar colocando lá um PS, um postinho de saúde, né. Desde já agradeço o prefeito Walter, porque nós temos lá no Jardim União, nós temos também um PS, mas se por acaso ele colocar lá, vai ser de muito uso e importância para todo o bairro lá também, senhor presidente. E desde já, senhor presidente, se por acaso realmente isso acontecer, eu gostaria de dar o nome também lá, para esse postinho, né, de uma pessoa. Depois eu gostaria de falar com o senhor se eu poderia estar já dando o nome lá, se por acaso for realmente instalar esse postinho lá no Educar. O nome de uma pessoa aí, né, que também trabalhou na área da saúde. Senhor presidente, também a indicação 035 indica que, né, que seja destinada uma nova diretoria para tomar conta do campo, né, lá do Valdomiro Vidal, senhor presidente. Lá, né, o pessoal me procurou aqui também o doutor Matheus, nós estivemos aqui reunidos na Câmara, e eles gostariam de fazer uma comissão, senhor presidente, para resgatar realmente, né, um patrimônio ali da Vila Santa Cruz, que é o esporte, né? Trazer realmente aí, realmente essa diretoria para tomar a frente, né, desse esporte aí. Desde já eu peço carecidamente também ao Betinho, né, que é o diretor do esporte, que possa estar reunido, né, com essa nova diretoria, que eles querem realmente trabalhar por esporte Tabatinga. Quantos jovens, né, poderia realmente estar em vários lugares, e o esporte nós sabemos que é saúde, né? Desde já eu peço aí que venha atender essa indicação também, senhor presidente. Outra indicação aqui, senhor presidente, 037 também da minha autoria, indico, né, ao Poder Executivo, né, um médico para realizar exames de tomografia lá na Santa Casa, senhor presidente, né? A gente, né, pelo que eu sei, já tem o aparelho lá, e muitas pessoas às vezes saem, né, para ir para Matão, né, onde a prefeitura tem convênio, né, com o estado e os municípios, para atender realmente, né, a nossa população. Eu mesmo, como trabalho na saúde lá, a gente vê que poderia, né, facilitar realmente as idas, né,
de muitas pessoas que às vezes não têm tanta saúde para sair daqui para ir para outra cidade, senhor presidente. Então eu gostaria de pedir ao Poder Executivo aí, né, que se contrata, né, ou de repente ou indica lá o provedor da Santa Casa ou a provedora, para que realmente isso venha a acontecer, senhor presidente. E desde já também eu mando um abraço para a vereadora, né, Angélica, que hoje ela não está aqui nessa Casa de Leis, né. Estima melhora para ela, viu? São os meus votos. Em nome dela, eu cumprimento todas as mulheres, né, que daqui a alguns dias vão comemorar, né, o Dia das Mulheres. Muito obrigado, que Deus abençoe. As ordens. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, nossas funcionárias, nosso jurídico, ao público presente, Padre Bruno e aos internautas que nos acompanham. Vou ser bem breve aqui, senhor presidente. Falando ao vereador Gelson Segueira Leite, a respeito dessa indicação do Educar, lá será, sim, um posto de... Vai ser transferido o SF do Jardim União para o Educar. Vai passar por uma grande reforma, né? E vão transferir. Ali está o prédio ser pequeno, né? E está insuficiente para atender o público. Vai ser passado para o Educar. Muito em breve. É só por um momento, senhor presidente. As ordens, senhor Mário. Passando para a ordem do dia, coloco o projeto de lei complementar 004/2026 em discussão. Quem quer fazer palavra sobre o projeto? Tá bem. Boa noite a todos novamente. Eu acho que é um projeto muito importante, principalmente aqui na contratação de coletor de resíduos sólidos e trabalhador braçal. É um alinhamento que realmente precisa ser feito. A gente reclama que demora algumas coisas em termos de trabalhadores braçais, que infelizmente nós temos muito poucos trabalhadores braçais. Não tem, né? Não temos. Não tem. Essa é a verdade. E isso aqui eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade do serviço da nossa prefeitura, e é algo assim muito importante mesmo. Parabéns à administração por essa correção. E também a valorização do quadro do magistério é algo assim também de grande valia. Parabéns por esse projeto de lei. É só. Mais alguém quer fazer? Vai. Senhor presidente, obrigado pela concessão novamente da palavra sobre o projeto de lei complementar 04. Eu gostaria só de deixar avisado, né, a todos vocês aqui, os vereadores, presidente da Câmara, todos que estão aqui presentes também. É um projeto muito importante, né, para a prefeitura, né? E eu gostaria, senhor presidente, deixar registrada aqui a minha fala sobre o concurso público, né? Na qual, né, eu acredito que foi feito um concurso público e de repente teve mulheres, né, que passaram realmente nesse concurso, né? Então eu, como presidente da comissão, tá? Eu votei sim na comissão favorável para que entre aqui, para que os vereadores tomem ciência, né, que daqui a pouco nós vamos votar realmente esse requerimento aqui, para que não desabone, né, realmente o concurso público, viu? É isso que eu gostaria de deixar registrado aqui, porque as mulheres que passaram no concurso também merecem os seus cargos. Meu muito obrigado pela concessão da palavra. As ordens, senhor. Mais alguém? Coloco o referido projeto em votação.
Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloco o projeto de lei 005/2026 em discussão. Boa noite, senhor presidente. Hoje é uma noite que estou muito feliz e realizado de estar apresentando um projeto de lei que reconheça a nossa festa de Corpus Christi da paróquia Nossa Senhora Aparecida do distrito de Curupá, denominada Festa de Encontro de Gerações, como patrimônio cultural e imaterial do município de Tabatinga. Tem de dar início aos agradecimentos por quem deu origem a essa festa, que foi o senhor Walter Perucci e sua esposa Ana Perucci, e toda a comissão da igreja, junto com o padre Batista, pároco da época, no ano de 1998. De lá para cá, esta festa foi tomando um dimensionamento cada vez maior, chamando a atenção da população das cidades vizinhas. Esse evento se tornou tradição e um marco, sendo realizado por 27 anos consecutivos. Tenho que agradecer à Prefeitura Municipal de Tabatinga, que sempre apoiou esse evento, e também agradecer à população do nosso querido distrito de Curupá, pois sem o apoio popular, jamais teríamos tido tanto sucesso. Nessa longa caminhada, conhecemos pessoas muito importantes, que nos ajudam há anos para a realização da festa. Estou falando de Éder Rafael dos Santos, subsecretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, e o senhor Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Esses dois senhores são responsáveis por enviar há anos a ajuda direta do governo do Estado de São Paulo para a festa Encontro de Gerações. Sem essa ajuda, ficaria inviável a realização da festa pela dimensão que a mesma se tornou. E quando eu estava vindo para essa sessão ordinária, o Éder me ligou antes da sessão e disse que agora ele estava em reunião, ele, o Éder Rafael, Roberto de Lucena, junto ao gabinete do deputado Tomé Abduche. Tomé Abduche foi o deputado que me concedeu aquela pá carregadeira para o distrito e para o município. E eles estavam no gabinete dele e passaram para mim que esse ano a infraestrutura ali da festa, de Encontro de Gerações, está 100% contemplada já. Tá bom, Eliana? Fica tranquila. Então, eles falaram para mim, pode falar lá que, independente do que for preciso, 100% a gente vai estar ajudando lá. Então, eles estavam em reunião lá no gabinete do Tomé. A minha posição como vereador é sempre ajudar, enaltecer e propagar o nosso querido distrito de Curupá, nossa paróquia e nossa população. Finalizando, eu vou reler o projeto para que não paira nenhuma dúvida. O referido evento é promovido de forma contínua há aproximadamente 27 anos, consolidando-se com uma das mais relevantes manifestações culturais do calendário local, especialmente no âmbito do distrito de Curupá. Ao longo de sua trajetória, a festa passou a integrar a memória coletiva da comunidade, transmitindo valores, costumes e tradições que reforçam o sentimento de pertencimento e identidade cultural entre diferentes gerações. Trata-se da manifestação cultural de caráter imaterial, marcada pela participação ativa da população, pelo fortalecimento dos vínculos comunitários e pela valorização das expressões culturais locais, cumprindo relevante função social, cultural e integradora. Ademais, o evento contribui para o desenvolvimento econômico do distrito ao estimular o comércio local e atrair visitantes, promovendo circulação de renda e dinamização das atividades econômicas. O reconhecimento formal como patrimônio cultural imaterial representa a medida de valorização da história e da cultura do município, além de instrumento de preservação de bens culturais que não se traduzem em objetos materiais, mas em práticas, celebrações,
saberes transmitidos ao longo do tempo. Diante do exposto, considero o interesse público envolvido e a relevância cultural da festa, encontro de gerações. Submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, confiando em sua aprovação na forma regimental. Peter Douglas Gobo, vereador. Senhor presidente, se possível e for do agrado do nosso padre Bruno, se o senhor puder, depois o senhor dá um espacinho para ele. Muito obrigado pela concessão da palavra. Quero aqui parabenizar o vereador Peter pela iniciativa do projeto e com certeza todos vão aprovar aqui, vai ser aprovado aqui. E depois de sancionado pelo Executivo, o senhor sabe também que tem que procurar o seu deputado, né, para dar entrada lá na Assembleia Legislativa. Tem que passar lá também para ser nível estadual. Só isso por um momento, senhor presidente. As ordens, senhor. Padre, dá uma palavrinha, padre. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, membros desta mesa constituída, senhores vereadores, secretárias, setor jurídico, meu povo, assim posso chamar, da paróquia Nossa Senhora Aparecida do distrito de Curupá. Uma alegria para o nosso coração celebrar esta noite não só como um ato oficial, formal, mas como um gesto significativo na vida e na história do nosso povo. Isso resgata e torna agora a memória viva da festa do Encontro das Gerações, já celebrados há 27 anos aproximadamente, né? Mais do que o projeto de lei proposto pelo nosso querido amigo, o vereador Peter, mais do que ser um ato formal, isso é valorizar a cultura e a história do nosso povo e tornar viva a nossa memória. É isso que é o mais importante para nós. Eu agradeço aos senhores, não foi votado ainda, né? Vai votar, mas eu agradeço essa acolhida e abertura deste projeto de lei tão importante na nossa vida, na nossa história. Deus abençoe cada um dos senhores. Muito obrigado. Ele não vai assistir a votação? Esperar chegar, né? Senão não pode pôr em votação. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloco o requerimento 007/2026 em discussão. Quem quer fazer a palavra sobre o requerimento? Então vai. Boa noite de novo, senhor presidente. Vou ser bem breve aqui. Esse requerimento
eu faço um pedido aqui para ver se tem a possibilidade de disponibilizar um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional ao menos uma vez por semana para atender no distrito de Curupá. A sessão passada eu fiz sobre um psicólogo. Aí o meu celular começou a chegar mensagem, o pessoal, a população lá falando, Peter, psicólogo precisa, mas também estamos precisando, né, do fonoaudiólogo e também do terapeuta ocupacional. Então eu falei, não, a próxima sessão eu faço também esse requerimento. Lembrando que é a dificuldade que eles têm para vir com uma criança autista, com uma criança com problema, para você vir até Tabatinga. Eu sei que fornece a condução, eu sei que atendem aqui, mas a dificuldade que eles têm, é complicado. Então, se tivesse lá em Curupá, eu acho que atende o pessoal lá e alivia também aqui o atendimento, né, ficando melhor para os dois lados. Então, é isso que esse requerimento que eu fiz aqui do senhor presidente. Muito obrigado. As ordens, senhor. Senta lá, senão você vai votar contra. Ou precisa sentar primeiro. Coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Coloco o requerimento 008-2026 em discussão. Quem que vai? Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra novamente. Eu peço informações, senhor presidente, sobre esse requerimento da composteira, onde eu estive juntamente com alguns vereadores lá no Palácio, né? E, graças a Deus, veio, né, para Tabatinga ou não veio, né? É essa informação que eu estou pedindo aqui, porque realmente o Tenente Coimbra, um dos deputados também, que disponibilizou para o nosso município aqui, Tabatinga, composteira. Para muitos, né, que não conhecem o que é composteira, é um aparelho, né, que realmente ele vai fazer o lixo orgânico, né, nas escolas. É muito importante, né, um trabalho ali com as crianças, né, com os professores, e isso daí o Tenente Coimbra liberou para nós lá no Palácio. Então, pela informação que eu tenho, parece que já está em Tabatinga. Eu gostaria, né, de ouvir do Poder Executivo se está realmente já funcionando. Então, desde já, mando um abraço para o Tenente Coimbra, viu? E todos os vereadores aqui empenhados também, senhor presidente, para buscar recurso. Meu muito obrigado pela concessão da palavra. Coloco o referido requerimento em votação. O favorável permanece sentado e os contrários que se levantam. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Bom, antes de acabar, eu já vou avisando, eu quero uma foto com esse povo do Curupá, todo mundo junto, viu? Nós vamos fazer, se não cabe numa, nós faz mais de uma foto, mas vamos fazer. Nada mais a ver tratar. A ata fica posterior, senhor presidente. Declaro encerrada a sessão.